Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da lore do futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000. E hoje tu vai entender por que a gente sempre precisa de uma arma maior, os horrores que existem na galáxia e as coisas que a humanidade tem que enfrentar em uma base diária nas guerras, nos confins do Império e nas fronteiras distantes para proteger os mundos principais. E hoje nós vamos falar deles novamente, os nossos queridos robôs imortais mortos-vivos, os Necrons. E no caso, especificamente hoje, nós vamos falar de Necrons com armas grandes, os Necrons Destroyers. O que é um Necron Destroyer? Então, na sociedade dos Necrons, quando eles passaram pelo processo de biotransformação, a maioria deles perdeu totalmente a capacidade intelectual, se transformando em uma máquina. Apenas algumas coisas foram deixadas para trás. Aqueles que tinham força de vontade e maior resistência mantiveram os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades. No caso, normalmente os nobres e os líderes da sociedade mantiveram mais autonomia, enquanto que os mais simples perderam quase tudo. E existe um grande número de Necrons que ficou no meio, que tem uma certa capacidade e lembrança, mas não tem tanta autonomia. No meio termo, entre o soldado raso, automaton que só segue ordens e não entende nada, há os líderes que ainda têm praticamente a mente intacta. No caso, os Necrons Destroyers mantiveram, alguns deles eram líderes e outros mantiveram uma parte do seu pensamento. E um presente que ficou na cabeça deles desde o começo de todos os Necrons é o desejo infinito de voltar a ser de carne e osso. Uma impossibilidade, uma coisa que jamais vai acontecer e que não existe um processo de reverter o que foi feito com eles, de transformar o seu corpo antes orgânico em uma máquina. Os adeptos mecânicos vão achar ridículo a pessoa querer voltar para trás da ascensão à divindade de Deus Máquina, mas os Necrons foram feitos com esse porém, com esse pequeno código colocado na programação deles, que eles sempre têm o desejo de voltar. E o que acontece com os Destroyers? Imagina tu viver a tua... Aliás, viver não, né? Porque não sei se tu pode considerar o que eles são uma vida, mas imagina tu estar preso com o desejo de ter alguma coisa ou de ser alguma coisa. Todos os dias essa é a única constante da tua vida. E todo lugar que tu olha, tu vê aquele desejo. No caso dos Necrons Destroyers, esse desejo era voltar à vida. E todos os planetas habitáveis tem vida em abundância, tem vida sorrindo, sendo feliz, tendo uma família, comendo, passeando, crescendo e morrendo, coisa que eles jamais vão ter, mas está na sua programação que eles querem ter. E os Necrons, por não serem um completo robô, eles têm até, como eu falei, uma pequena capacidade intelectual, uma mínima nesse caso aqui para a maioria, mas os que ainda tinham capacidade de entender e mais cognição, começaram a ficar loucos, porque uma hora ou outra tu vai surtar. Imagina tu tá com sede, tu querer beber água, tu sabe que tu tem sede, mas tu não precisa de água, o teu corpo não precisa de água e tu não tem fisicamente como tomar essa água, mas aquela sede está em ti o tempo todo. E todos os lugares que tu vai, tem gente bebendo água no bebedouro, tem gente bebendo água na garrafa, tem gente tomando uma água gelada, tu não consegue tomar água, é impossível tu tomar água. O que acontece?
mais cedo ou mais tarde essa tortura psicológica vai quebrar a mente da pessoa que não tem força de vontade para resistir. E foi isso que aconteceu com os Necrons. E quando eles surtaram, qual foi o novo objetivo deles? Destruir toda e qualquer coisa que lembre deles da vida. Então, se algo está vivo, eles vão cortar, queimar, destruir e, se possível, usar uma arma Gauss para desintegrar, eu tenho dificuldade com essa palavra, desintegrar as partículas a nível atômico e dane-se o que tinha antes, porque eles não querem mais ver nenhuma lembrança ou recordação daquilo que eles não podem ter. Então, para os Necrons Destroyers, a única vontade e objetivo deles é destruir tudo que é vivo. Não importa se é uma planta, não importa se é um animal, não importa se é uma espécie inteligente. O importante é eliminar aquele constante lembrança de que eles já foram vivos um dia e que eles jamais terão, nunca terão. Toma, Necron idiota. Por todos os Catan. No caso, os Necrons Destroyers só têm essa vontade. E isso faz deles, olha, uma arma de destruição muito efetiva. Tem que dizer que esses caras realmente fazem o seu trabalho muito bem. Eles realmente matam a vida ao seu redor. A questão é que um guerreiro que só destrói, às vezes não é exatamente o que um general quer. Então, os Necrons Destroyers são vistos com maus olhos pela sociedade alta dos Necrons, os generais, os líderes e os comandantes, porque eles não são assim muito confiáveis. Se tu mandar um Necron Warrior manter guarda na porta até que todos os outros acordem, ele vai manter guarda na porta. Se tu mandar um Necron Destroyer, quando tu olhar de novo ele não está mais ali te escutando, ele saiu correndo para a superfície e está exterminando tudo que está vivo. Então imagina um mundo tumba que foi descoberto por uma expedição do Império. E eles estão reacordando e preparando as defesas antes que o Império venha com força para destruir a tumba. E eles estão tentando comunicar e aguardando reforços. E ali então a tumba está reativando. Nesse momento é importante que eles não chamem a atenção para evitar uma frota muito maior do que eles ali isolados destrua de órbita aquela tumba ou envie forças como super soldados, os Astarte, que é a única coisa que consegue destruir uma tumba dessa, no caso, para detonar a tumba de dentro para fora e acabar com o processo de reanimação e matar os Necrons que estão dentro, porque eles não vão ter mais onde reparar. Então, eles estão aguardando estar em força total para poder destruir o planeta. E se tu botar um Destroyer, esse louco vai sair por aí atirando e transformando em pó qualquer coisa que ele vê. Então eles não são exatamente sutis, nenhuma ferramenta assim de infiltração e subterfúgio. Eles vêm para atirar com armas queimando e indo reto nas defesas do inimigo e alertando todo o planeta da presença da tumba que está reanimando. Então a maioria dos generais meio que não gosta muito de ter eles por perto, mas eles são efetivos em combate, então eles não são totalmente excluídos da sociedade. Do contrário de outro que eu vou trazer um pouco mais à frente aqui. Mas no caso, existem vários tipos desses destroyers. Os mais comuns e que provável, espero que você nunca vai ver, mas é os Locust. Locust é um joguinho de palavras para locust, que é gafanhoto, no caso com KH em vez do C. É porque eles têm um tema meio egípcio, então eles botam os animais assim da mitologia egípcia. Mas no caso, aqui os Destroyers gafanhoto, eles têm esse nome principalmente porque eles modificam o seu corpo. Normalmente os Necrons gostam de ter o corpo
como eles eram antigamente, com 2 braços, 2 pernas e o corpo mais magro, porque era assim que eles eram. Os Necrontyr tinham esse mesmo modelo, meio que como uma lembrança do que eles já foram. Os Destroyers não estão nem aí. As armas deles são o braço, elas são fundidas no braço, então eles não têm mais uma mão que segura a arma, o corpo deles, a arma faz parte. E o seu método de locomoção não é mais as pernas. Para poder chegar mais rápido e destruir mais coisas, eles modificaram a parte inferior do corpo por plataformas de repulsão. Que elas é como se fosse aqueles hovercraft que joga vento para baixo para flutuar. Eles fazem uma coisa semelhante, mas é uma tecnologia antigravitacional que permite que eles levantem um peso muito maior do seu corpo metálico e, apesar do peso e da armadura, eles conseguem ter uma velocidade bem considerável, mais rápida que um ser humano correndo. Que é incrível, porque eu vou usar aqui o soldado correndo pela sua vida. Você não vai conseguir fugir de um desse aqui. Desiste e enfrente ele. Se for para morrer, morra de frente para o seu inimigo, cara soldado. Porque de costa não vai adiantar, ele voa. E esses bichos aqui, eles são relativamente caros, mas eles carregam um soco enorme. E eu vou falar das armas deles separadamente também. Mas eles têm algumas habilidades. Primeira, eles voam, né? Porque eles ficam flutuando ali do chão. Então, eles conseguem ter uma velocidade boa e ignorar algumas dificuldades no caminho. E todos os Destroyers, são programados para destruição. O que isso quer dizer? Aqui, ó. Digamos, tu tem que jogar mais que 3 aqui, porque eles têm a habilidade de longa distância de 3. Então, tu joga o dado. Tu tira 1. 1 não é mais que 3, e nem 3 no caso. Então tu vai ter que... Tu errou o tiro, ele errou o tiro, então ele atirou com a arma e acertou, digamos, uma árvore. Beleza, ele matou uma coisa que é o que ele queria, mas ele queria matar o bicho vivo que está atirando de volta nele. Então, no caso dos Destroyers, tu pode rolar de novo o dado se ele tirou 1, para tentar novamente matar o indivíduo que ele estava mirando em primeiro lugar, porque ele realmente quer matar aquele negócio, ele vai atirar loucamente até matar. Então, se tu jogou, digamos, tirou 1, tu vai rodar o dado de novo e tentar acertar o seu inimigo outra vez. E as plataformas de repulsão permite com que eles se movimentem rápido e atirem aquelas armas pesadas que já são parte do seu corpo sem nenhuma penalidade. Porque do contrário de você, guarda fraquinho que deveria ter comido mais as frutas no café da manhã, você não tem força para carregar uma arma pesada, tipo um canhão laser, sair correndo, mirar com precisão e atirar ao mesmo tempo. Se tu for correndo, tu vai atirar em uma direção aleatória e errar totalmente o seu tiro, tendo uma penalidade com armas pesadas. Já essas criaturas metálicas gigantes, que são quase um tanque, elas conseguem atirar sem perder a precisão. Uma coisa incrível, você devia aprender com esses robôs, soldado. Mas no caso, seus patéticos músculos de carne não conseguem carregar armas pesadas e correr. Patético. Talvez os adeptos mecânicos estejam certos. Vai saber. E no caso, as armas, porque eu sei que tu tá aqui para escutar destruição, tu quer ver coisas que fazem boom. Eles têm 3 armas principais, uma no padrão, que é o canhão Gauss. O que é um canhão Gauss? Um canhão Gauss é uma arma com 4 canos que dispara com alta velocidade feixes de energia, podendo causar um dano considerável. Se tu tiver sorte nos dados, tu pode causar até 9 feridas com esse negócio, porque o tiro dele conta como 3 tiros de uma arma Gauss convencional, além de que ele ignora a armadura com menos 3 de defesa da armadura do inimigo. Então, a não ser uma armadura, olha, caótica, abençoada, para poder conseguir segurar isso aí. E
Caso tu queira mais penetração de armadura, aí no caso tu vai precisar de um Gauss Destructor. O Gauss Destructor só pode ser equipado pelas plataformas, porque existem esses locus aí normais e os pesados. Eu trouxe os dois aqui na imagem de baixo para te ver a diferença. Os normais estão equipados com canhões Gauss e os pesados, eles estão o de cima com o destruidor Gauss e o de baixo com o exterminador, que eu vou falar depois. No caso, o destruidor Gauss é um barril único grande com uma concentração de energia muito superior às armas Gauss convencionais, que permite um alcance maior, mas ele só tem uma chance de acertar o alvo. Então, se tu tiver sorte e o dado estiver do teu lado, talvez ele destrua a construção atrás de ti, a casa, o apartamento, o bloco, o bunker, o que ele acertar, mas ele vai errar o teu corpinho pequeno e talvez salve a tua vida, porque se tu tiver sorte ele errar. Mas ele é um robô mecânico que é feito para destruir. É bem difícil eles errar. E quando eles acertam que nem um caminhão carregando cimento a 200 por hora. A força desse dano é 10, ignorando 4 de armadura e podendo causar até 9 de dano no que ele acertar. Então eu não queria ser um tanque pesado na mira dessas coisas. E caso tu tenha que eliminar uma frota de tiranídeos, tu não vai querer só dar um tiro muito pesado, ia ser overkill, tu ia destroçar um tiranídeo pequeno, mas os outros 50 ao redor deles vão continuar vindo na tua direção. Então, para eliminar a infantaria em pequenas quantidades, tu vai precisar, aliás, em grandes quantidades, tu vai precisar do exterminador Enmitic. O que faz um exterminador Enmitic? Isso aqui é uma metralhadora de Gauss. É basicamente um tiro após o outro, sem parar, podendo limpar um batalhão de infantaria. E eu falei que todas essas coisas tem um machado embaixo, então caso tu chegue perto, ele vai puxar ela para cima e bater com o machado com força na tua cabeça. Boa sorte se tu tiver que enfrentar os Necrons. Eu também falei que eles se regeneram? Não, né? Todos os Necrons têm uma característica que é o metal vivo. Esse metal vivo faz com que eles regenerem uma ferida por turno, então se a unidade tem mais de uma ferida, ele consegue regenerar. Olha só que merda para quem está enfrentando essas coisas. Ai, tadinho. Se tu tiver um Lemon Rush, talvez tenha uma chance de causar mais dano do que ele. Mas tá num tanque, tu vai ser um alvo enorme para as armas dessas coisas. Ai, que naba. O que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia no futuro. E no caso, existem outro tipo, chamados Ophidians, que aí é também um joguinho de palavras com ofídio, porque aí é relativo a cobra, serpente, répteis no caso. Os Ophidians Destroyers, eles são unidades dos Destroyers no mano a mano. Eles vêm para destruir a vida com as próprias mãos e cortar elas em molécula, fatia por fatia, igual um sushi man. E esses robôs aqui, eles têm uma característica especial. Além deles serem muito ágeis, com um movimento de 10 polegadas, que é bem considerável, eles também têm um corpo meio serpentinoso, eles não ficam parados, eles ficam se mexendo de uma forma meio caótica, e quando tu tenta bater neles no mano a mano, eles conseguem desviar com a sua agilidade, e depois cortar a tua mão, depois o teu braço, depois a tua cabeça, depois o teu outro braço, depois a tua perna, depois o teu tronco, em alta velocidade, com as suas lâminas especiais. E um detalhe, esses aqui especificamente, eles têm uma capacidade de cavar buracos, porque eles têm o corpo mais para animalesco. Tu percebe que as patas deles geralmente são em 3, em vez de 2 pernas, como as nossas, porque
e a arma deles é fundida no braço. A figura aqui da direita traz isso com bastante detalhe, porque o Destroyer só vive para destruir. Então o seu corpo é totalmente feito para uma função. E o que faz quando eles cavam um túnel? Eles podem entrar num buraco e aparecer em outro local do mapa, no máximo a 9 polegadas de uma unidade inimiga. Como eles se mexem 10 polegadas, então eles provavelmente vão estar em cima da tua unidade antes que tu possa atirar neles a longa distância. Além dos Ophidians, também tem... acho que eu vou falar um pouco antes só das armas, mas existe uma outra versão que aí não é tão ágil e foca mais na resistência, mas eu vou falar deles depois. E os dois dividem as mesmas armas. As armas deles são a Hyperphase. O que são essas lâminas Hyperphase? As lâminas Hyperphase é um tipo de é uma arma de energia, é uma Power Weapon. Como eu chamei a Power Armor de armadura de energia, Power Weapon é uma arma de energia. A lâmina delas, quando é eletrificada, ela faz um efeito que o ser humano não sabe reproduzir. Na verdade, um dos templos assassinos conseguiu reproduzir essas lâminas. E o interessante é que essas lâminas têm uma certa dificuldade de matar Catans. Mas, assim, se tu vê os vídeos dos assassinos, uma delas, a dica, consegue utilizar. Você lembra qual é? Deixa aí nos comentários para fazer mais interações e alimentar o algoritmo do YouTube, que ele adora comentários. Aliás, agradeço o apoio no canal e o pessoal que está aqui desde o começo. Vocês são guerreiros, meus amigos, e se um dia eu conseguir construir uma câmera de estase e elevar o corpo a virar um deus máquina, saibam que vocês têm lugar na minha futura cruzada para dominar o mundo. E no caso, então, essas armas Hyperphase, vamos voltar ao que interessa aqui. As armas Hyperphase, elas têm duas divisões. Uma são as Rip Blades e outra são as Thrashers. As Rip Blades são as mais longas e maiores, que tu vai ver aqui no modelo mais à esquerda. Ele tem uma arma que é com as duas mãos segurando, enquanto os outros dois modelos têm elas em duas lâminas separadas. Todas elas fazem a mesma coisa. Quando ativadas, elas dividem as moléculas do que elas atingem, passando pelas moléculas como se fosse uma arma feita de material do imaterial, do warp, do outro lado. Então elas cortam a molécula como se não tivesse nada. Então não adianta tu usar um escudo, uma armadura, ou até se tu tentar bloquear com a tua baioneta, vai penetrar a baioneta, penetrar a tua arma laço, penetrar a tua armadura, penetrar o teu corpo, sair pelo outro lado, e não vai nem parar a arma um segundo, ela só vai atravessar. Então, apesar de ser armas no mano a mano, elas conseguem ter uma boa penetração de armadura e eles atacam freneticamente. Quando eles atacam com as armas de uma mão, eles atacam duas vezes. E eles também podem usar as suas garras e as patas para causar dano, e atacando 3 vezes, porque eles atacam rapidamente. Então eles conseguem chutar antes que tu consiga fazer qualquer coisa. Então, se o seu inimigo não tem muita armadura, é mais fácil só usar as garras para ir espetando e empalando um por um, porque eles atacam mais vezes. Se o teu inimigo tem mais armadura, aí tu usa a lâmina. E outra coisa interessante, como eu falei antes, existe outro modelo deles que é bem parecido, só que é mais forte, mais resistente, mas não tem aquela agilidade para desviar dos ataques no mano a mano, nem para cavar buracos. São os Scorpath. E no caso, quero ver se tu descobre o que o Scorpath quer dizer, né? Escorpião. Mas esses aqui se movimentam menos, porém eles compensam isso com mais força e resistência. Em geral, eu prefiro os Ophidians, mas os dois têm as suas funções. E no caso, se tu estiver enfrentando alguma coisa que também bate forte no mano a mano, os Scorpaths podem ser mais úteis por ter mais sobrevivência e mais força, causando mais dano. E agora, os Hexmarks. Os
Os Hexmarks são uma unidade relativamente nova e ela já sofreu alguns buffs aqui, porque ela custava 75, agora baixou para 65. E essa unidade, ele é o quê? É um pistoleiro. Se tu quer matar várias coisas ao mesmo tempo, tu não precisa de um canhão gigante. Tu precisa de várias armas que atiram em rápida sucessão. Então é isso que eles fazem. Para poder eliminar a vida com mais eficiência, os Hexmarks decidiram ter várias armas. E como eles fazem isso? Eles têm pistolas. Essas pistolas, por ser uma pistola, ela tem menos alcance. E ela tem um alcance apenas de 18 polegadas. Só que quando eles chegam perto do inimigo, eles têm 6 pistolas e 6 olhos, um para cada um, marcando todas as pistolas do seu inimigo. E um detalhe, se digamos tu é um batalhão ali de 30 soldados de infantaria, no caso, cada ataque que eles matam um do inimigo, eles podem atacar de novo, porque as pistolas atiram bem rápido. Então eles podem ter até 12 ataques à distância, com 6 de força e penetração de armadura 1. Contra infantaria, eles são absurdos. O porém é que eles são relativamente frágeis. Eles têm só 5 feridas, então se tu concentrar o fogo neles, tu consegue destruir. Aliás, sugiro que tu concentre, porque eles são uma unidade cara, eles são quase equivalentes a um herói, então se tu destruir eles, eles não vão valer a pena. E como o objetivo deles é matar a infantaria, que é barata, é difícil essa unidade se pagar. No jogo de mesa, ele é visto meio que como um meme, porque ele mata a infantaria, mas ele é muito caro pelo que ele faz. Ele teria que matar 2 batalhões inteiros de infantaria só para equivaler 60 pontos. Então não bate ali, 65 é meio caro. E ele já foi 75 e foi reduzido um pouquinho. O interessante é que ele tem habilidade balística, Ballistic Skill, mais 2. E se tu joga um, como ele está programado para destruição, ele pode rodar o dado de novo. Então, nos seus 6 ataques, como cada um é um ataque diferente, se tu jogar um, tu vai jogar de novo. Então, é quase que garantido que ele vai acertar. A não ser que tu erre 2 vezes, tire 2 1 seguidos, que é estatisticamente uma improbabilidade. Então, é muito fácil tu acertar com ele, porém, o custo do que ele faz pelo dano não é discutível e geralmente tem coisa melhor. Os outros destroyers são mais baratos, vêm em maior número e vão causar mais dano, tanto a tanques quanto a infantaria. Então não recomendo, não acho que vale a pena no jogo de mesa, mas eles são interessantes. E outro detalhe também deles é que se o inimigo está vindo correndo na direção dele, então, se ele tem 6 pistolas, mais fácil eu fixar minha baioneta e correr em direção a ele. Primeiro, muito bem, guarda, ótimo pensamento, você é um gênio e você tem muito futuro nessa instituição. Eu espero, estou morrendo. Mas no caso, se tu botar a baioneta e sair correndo na direção de um Hexmark, ele tem uma habilidade, que várias outras coisas têm também, que é o Overwatch. Overwatch, para quem já jogou XCOM, é a habilidade de, se tu não atirou nesse turno, tu atirar no inimigo que está vindo na tua direção. E normalmente o Overwatch, como o inimigo está correndo e provavelmente atirando também no processo, tu vai ter que tirar no dado 6 para causar o dano. No caso do Hexmark, ele continua com a mesma habilidade balística de que se ele estivesse atirando normalmente, por causa dos seus avançados sensores de mira. Então, se o teu batalhão correr, tu vai levar 6 tiros, todos com se ele tirar 2 ou mais no dado, ele vai acertar e provavelmente vai matar um guarda no processo. Lamentável, triste, minhas condolências à família do guarda, mas tem sempre outro guarda para ocupar o lugar. Lembre-se, você é descartável, caro recruta. Sempre foi. Mas beleza. E agora, falando dos Destroyers, os Destroyers são os mais maldosos dos Necrons, porque eles escolheram o que eles fazem.
Eles não matam toda a vida só por algum motivo maior, por uma ordem, uma coisa assim. Eles chegaram à conclusão de que eles vão se sentir melhor se tudo estiver morto e decidiram matar. Então os Destroyers são cruéis e maus. Já esses próximos, não é culpa deles o que aconteceu. A maldição, agora nós vamos falar dos esfoladores, os Flayers. O que é um Flayer? Um Flayer é assim, a origem deles foi mudada. Nas edições antigas, falaram que eles ficaram loucos porque algumas câmeras de estase não funcionaram corretamente. Então tu imagina, tu está totalmente imóvel, o teu corpo parado, mas a tua mente funcionando. E o tempo vai passar e passar e passar por 100, 200, 300, 1000, 2000. Tu vai ficar 65 malditos milhões de anos parado, esperando o tempo passar, vendo a poeira acumular e as aranhas de vez em quando vir para limpar. E é só isso que vai ter na tua mente. Tu vai ficar completamente louco. E sim, pode ter sido isso que aconteceu. Mas recentemente os Necrons receberam um update assim na sua lore, porque essa maldição, esse vírus, esse erro na programação é contagioso. Um Necron pode passar para o outro a maldição do esfolador. Então, por quê? Só por ter ficado ali com defeito na câmera de estase, não iria explicar por que um Necron passa para o outro essa maldição. No caso, durante muito tempo atrás, antes da hibernação, um esquadrão de elite foi mandado com uma arma super potente para destruir um dos Catan. Esse Catan se chamava Landungor, o Esfolador. E esse Landungor foi totalmente destruído. E depois, no momento que ele estava sendo destruído pelas armas poderosíssimas que os Necrons criaram, simulando o poder do imaterial, sacrificando múltiplas vidas e provavelmente milhões de Necrons no processo, esse Catan falou: vocês vão dividir a minha agonia, vocês vão sentir a minha fome infinita. E depois que ele foi destruído, essa maldição provavelmente foi baixada na cabeça deles. Provavelmente eles receberam um pop-up. Aumente o seu gas rifle. E nesse processo simples. Ou garotas Necronteers na sua área solteiras. E eles clicaram errado nesse pop-up e o vírus baixou na cabeça deles. E agora eles ficaram completamente loucos. Os esfoladores fazem jus ao seu nome. Qual é o objetivo do esfolador? É só um. É tentar voltar a simular a vida. Oh, que bonitinho. Não, não é bonitinho. Porque como ele faz isso? Roubando a pele, os órgãos, o sangue dos outros organismos vivos e se cobrindo com a pele e tentando tomar o sangue, jogando as entranhas no seu corpo para fingir que está vivo. E eles usam como uma roupa a pele das coisas que eles mataram. E o tecido vivo dos Necrons foi se modificando para a função nova que eles têm. As suas mãos se transformaram em navalhas para poder arrancar e cortar a pele e os órgãos daquilo que eles matam. As suas pernas viraram mais uma coisa animalesca. Muitos deles andam de 4 e eles saem correndo na direção do inimigo, escalando paredes pelo teto e se jogam cortando tudo que eles veem. Eles não estão nem aí para ordens ou qualquer outra coisa. Tudo que eles fazem é matar, cortar,
e usar no seu corpo frio e metálico aquilo que antes era vivo. E esses Flayers, eles não vivem num mundo tumba ou numa região. Acredita-se que eles vivem num reino como se fosse no webway, na comunicação entre o nosso plano e o imaterial, um local entre eles. Quando os Necrons vão para uma batalha, eles costumam aparecer sentindo o sangue. Eles desenvolveram uma habilidade de se teletransportar de um ponto a outro no universo. Os outros Necrons detestam, odeiam os Flayers, porque eles são contagiosos. Nenhum líder ia querer ter essas coisas perto de seus soldados por muito tempo. Muito comum, depois de uma batalha, o líder dá ordem para baixar as armas e destruir essas coisas. Quando eles estão quase destruídos, eles se transportam de volta para o inferno de onde eles vieram. E acredita-se que nesse local onde eles ficam para reparar e regenerar, lá existe um Necron mais inteligente, um senhor dos esfoladores. E esse senhor dos esfoladores, ele olha, a coisa mais perigosa para qualquer ser vivo que existe lá fora. Eles só fazem isso, eles saem em colheitas de vez em quando, em vários mundos, pegando boa parte da população, mas nunca totalmente. Eles só, é como se fosse tu tirar o pelo, a lã da ovelha, só que nunca matando a ovelha no processo. Uma coisa quase que semelhante. Eles matam parte das populações, mas não inteiras. Eles absorvem vários corpos, várias pessoas, várias coisas e fogem de volta para o lugar de onde eles vieram, onde eles vão dividir essa abundância de matéria orgânica um com o outro. E quando eu digo dividir, eu digo se bater, arranhar, cortar e tentar destruir um ao outro para roubar a pele que está em cima e os órgãos que eles têm, até que não sobre mais nada daquilo que eles destruíram, de tanto que ela já foi rasgada, puxada e destruída. E aí, quando eles já estão com poucos recursos, mais uma vez, eles fazem uma colheita. Então, os Flayers são a coisa mais assustadora para um ser humano que tem lá fora, porque tu não vai morrer rápido, eles vão te matar devagar, eles vão tentar primeiro arrancar a tua pele para depois te abrir, e provavelmente aqueles 5, 6 minutos naquela morte vai ser horrendamente dolorosa. Tu não tem como discutir, argumentar ou conversar com essas coisas, eles só fazem isso e só vivem para isso. Então, pela misericórdia, se tu vê um desse, destrói. E no caso, os Flayers, como eu disse antes, eles têm um líder, só que o líder deles não se mistura com os outros Necrons por motivos óbvios. E eles não matam só humanos, relaxa. Eles matam tudo, mas eu não sei se isso vai ser muita tranquilidade, que eles matam os alienígenas também, para um ser humano que foi capturado por essas coisas horríveis. E por ser um vírus, eles não tiveram culpa, mas a mente deles já está irreversivelmente afetada e eles nunca mais vão voltar a ser um Necron ou um Necrontyr novamente. E a única vantagem que eles têm no jogo de mesa é que eles são baratos e no mano a mano eles lutam com as garras, que, como tu deve ter percebido, elas são muito funcionais contra infantaria, mas contra coisas blindadas ou contra um super soldado, nada assim maior. Geralmente eles servem como um carpê, assim como um escudo de carne. Que escudo de carne? Eles têm carne no meio, mas um escudo metálico na frente dos seus exércitos, dos Necrons, para pelo menos absorver as balas. Se o inimigo destruir eles, uma coisa menos para se preocupar que teus soldados vão ser infectados se tu for um senhor Necron. E para o inimigo é melhor morrer desintegrado por uma arma Gauss do que pelas garras dessas coisas aí. Então, assim, sempre mire neles primeiro.
mesmo eles sendo baratos, essas coisas não dá para subestimar. E por ser um Necron, eles têm uma certa armadura inata, então eles têm uma blindagem, assim, porque eles são de metal. E era isso que eu queria trazer para você hoje sobre os horrores do universo. Nem todo Necron bate bem da cabeça. Aqueles que são mais alterados querem matar toda a vida, e alguns são infectados com uma maldição antiga, que provavelmente é um vírus, e que faz com que eles matem uns aos outros. Aliás, desculpa, que eles matem os organismos vivos e fiquem fingindo usar a sua pele e os seus órgãos. Então os Necrons, cara, não. Olha, sinceramente, se existe um horror lá fora que até os tiranídeos têm medo, é os Necrons, porque eles são indestrutíveis, imortais e nunca vão parar até que a galáxia inteira seja deles. Vejo você na próxima e espero que o Imperador proteja, porque nós vamos precisar. Tudo de bom.